Muito bom, vamos dar início aí. Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Mais uma aulinha pra gente aí dar seguimento ao nosso trabalho. Ao vivo aqui do RNP, com retransmissão ao vivo também, direto no YouTube. Vamos ver se já tá lá. Tá, já tá direto no YouTube. Vamos dar seguimento. Hoje nós vamos dar continuidade no exercício, né? Nós paramos no exercício 34 e agora nós vamos fazer o 35 em diante. Compartilhando a tela aí. Vamos lá. Então esse aqui é o exercício número 35. Vamos dar uma lida para a gente entender o que está acontecendo. Então, número 35. Seu orçamento para investimento no ano de 2008 é de 1,5 milhão. E você dispõe de 4 projetos para analisar e decidir onde aplicar o recurso da sua empresa. O quadro a seguir mostra os fluxos de caixa livres esperados para os 4 projetos de investimento, mutuamente exclusivos. Faça sua escolha com base nos métodos a seguir. Então, nota-se que nessa primeira linha aqui, ó, na data zero, é o investimento aí de 1,5 milhão. Ele reduziu tudo, ele cortou 3 zeros de todos os números, né? Os números ficaram menores. Isso aí tá tudo em 1.000, né? Tá tudo em 1.000 aí, todos esses dados aí. Então, na data zero aqui, é o investimento inicial, 1,5 milhão para todos eles. E depois tem os outros fluxos aí. Tomem cuidado que tem fluxo negativo aqui, ó. Tem fluxo negativo, então cuidado com isso. Nem sempre o fluxo de caixa operacional será positivo. Pode acontecer em alguns breves momentos ele ser negativo. E aí você tem aí na tabelinha, o restante aí são os fluxos de caixa de cada projeto. Aqui no projeto B tem 2 anos aqui com fluxo de caixa zerado. Na equação algébrica eu coloquei o zero. Apesar de não fazer muito sentido você colocar zero numa equação algébrica, porque 0 dividido por 1 mais i vai dar zero de qualquer jeito, mas eu coloquei para você não esquecer, porque na hora que você vai imputar os dados na máquina, você tem que imputar esse zero. Se você não imputar esse zero, a máquina não vai saber que aquele ano é zero e vai dar tudo errado. Então vamos lá, dar seguimento aí. A letra A. Use o método do valor presente líquido para avaliar todos os projetos. Seu custo de capital para investimentos nessa classe de projetos de risco é de 20%. Que projeto você escolhe e por quê? Qual projeto que você vai escolher? O projeto que apresentar o maior valor presente líquido. Por quê? Porque ele cobre o custo de capital e ainda sobra. Então, qualquer valor, se, por exemplo, se todos os valores presentes líquidos derem negativo, você não escolhe nenhum. Se um der zero, por exemplo, você escolhe esse. E se vários derem positivo, você escolhe o maior. Então, vamos lá. Primeiro eu montei aqui as equações, né? E depois aqui na letra B, ele pede lá, use o método da taxa interna de retorno para avaliar os projetos. O método da taxa interna de retorno é parecido. Você vai escolher a taxa interna de retorno que a maior desde que ultrapasse o custo de capital.
E se todas as taxas internas derem abaixo do custo de capital, você não vai escolher nenhum deles, né? Não interessa nenhum deles. Na máquina dá para fazer os dois juntos, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, numa única operação. Você não precisa fazer em duas operações. Então vamos lá. Valor presente líquido do projeto A. Então, quem é o valor presente líquido do projeto A? É o valor presente dos fluxos de caixas durante a vida útil do projeto, menos o investimento inicial. Então você tem aqui, no primeiro ano, 150, dividido por 1 mais a taxa, que é o custo de capital. O ano 2, fluxo de caixa do ano 2, dividido por 1 mais o custo de capital elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. Só tome cuidado aqui, ó, que no quarto e no quinto o fluxo é negativo. Então vem menos aqui, ó. Menos aqui. E aí, usando a maquininha, você vai fazer como? Eu vou fazer aqui o esquema da maquininha para um só, depois todos os outros é um repeteco, né? Só troco os números, né? Então, usando HP 12C, você tem lá. Primeiro ponto aí, nunca se esqueça, F fim. Nunca se esqueça. Sempre começa pelo F fim, para limpar os registros financeiros. Como esse fluxo é desigual, nós iremos usar as teclinhas azuis. Então, começando aí, você começa por onde? Pelo investimento inicial. Então, 1.500, troca o sinal do 1.500, CHS, para ele ficar negativo, e você aperta aonde? Aperta no azulzinho, no G, e você aperta no CF bolinha. Então, CF 0, que é o CF bolinha. Apertando no CF bolinha, você imputou o quê? Você imputou o primeiro fluxo de caixa aí, que é o investimento. Agora os outros fluxos aí. 150 G CF CFJ CFJ. E aí você vai, só toma cuidado lá no 80 lá e no 50, que você vai ter que apertar o CHS porque para trocar o sinal. Então, 150, 1.350 G CF J. E aí você vai 150 G CF J. Agora 80, então toma cuidado com 80. 80 CHS, trocar o sinal para ele ficar negativo. E aí é a mesma coisa, né? CFJ.
e o 50. 50 CHS CFJ. Tá faltando o quê? Tá faltando colocar o custo do capital 20. Aí você aperta no I. Aí você resolve aqui tanto a letra A quanto a letra B desse primeiro projeto. Você vai apertar agora o F, o laranjinha, né? O F, e aí você vai apertar NPV. E aí você não precisa mexer nada. Aí vai aparecer um número aí na sua tela aí. Esse número aqui vai aparecer, esse número aqui, ó. Aí você aperta F de novo. F de novo e taxa interna de retorno. E aí vai aparecer quem? Vai aparecer esse valor aqui, ó. É o mesmo fluxo, né? Então tá aí, letra A do projeto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, curiosidade nesse primeiro aí? Então vamos continuar, né? Os outros é uma repetição aí, os outros é uma repetição aí desse procedimento. Então nós temos aqui o valor presente líquido do projeto A. O valor presente líquido do projeto B, o procedimento é o mesmo, só que você tem que tomar cuidado com esse zero aqui. Então esse zero aqui, você vai fazer o seguinte, você tem que imputar ele na máquina também. Por isso que eu coloquei aqui, não tem sentido botar zero numa equação aqui algébrica. Zero, depois zero de novo. Mas eu botei por quê? Para você não esquecer na hora que você for colocar na máquina. Então, quando você for colocar na máquina, você pode fazer em duas maneiras de fazer. Tem aqui a primeira maneira é você repetir duas vezes o zero e a outra é usar aquela tecla NJ aí que repete. Então vamos lá. Você começa pelo F. Fim, nunca se esqueça, sempre é o F fim. Aí você bota lá 1500, linha de baixo, 1500 CHS. Aí você bota o azulzinho G CF bolinha, igual todos os outros. Agora no zero aqui. O zero aqui tem que ser imputado como fosse qualquer número, como fosse outro número qualquer. Então você faz o seguinte, uma das maneiras é essa aqui. Você bota zero, aí você bota G, CFJ, bom, o zero vai repetir quantas vezes? Duas vezes. Então, 2 G N J. Então isso quer dizer que o zero repetirá duas vezes. Eu não gostei assim, outra maneira. Outra maneira, você bota o zero e
aperta GCFJ. Não precisa digitar o 0 de novo no display, não. Basta ir lá em GCFJ novamente, que você imputou o 0 as 2 vezes. Toma cuidado que nesse tipo de máquina, porque tem gente que tem uma compulsão, né? É igual o Enter do teclado, né? O cara fica ali, pá. Calma, é um Enter só, não precisa dar 1000 Enter. Então, quando só vai estressar a máquina e fazer com que ela trave. Nessa máquina, você apertar uma vez, às vezes acontece uma coisa. Se você apertar 2, 3, às vezes muda a função. Tem várias teclas assim. Então essa aqui é uma delas, tomem cuidado. Não sai, eu botei um, apertei lá, vou apertar de novo só para ver se foi direitinho mesmo. Foi, só que foi 2 vezes, foi mais de repente você queria. Então tomem cuidado com isso. Então colocou o 0, agora coloca os outros números aí, da maneira que vocês já sabem. G, CF, J. Tchan, 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 tchan. Pam, 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 pam. Agora 1050. G, CF, J. Então colocou lá o 0, 450, 1050, tá faltando 1950 G, CF, CFJ. E aí tá, aí tá faltando o que? Você colocou todo o fluxo, faltando botar o custo do capital, o 20%, e aí você aperta as 2 teclinhas aí para você ter os 2 resultados sem precisar digitar esse negócio todo de novo, né? Então você coloca lá F, NPV, e não precisa mexer em nada, só ir no F de novo e na taxa interna de retorno que você calculou. Você calculou o primeiro número que aparecer aqui, depois do NPV, vai ser esse aqui, 50,44, e quando você apertar o de baixo aqui, FRR, vai aparecer esse aqui, ó, que é a taxa interna de retorno do projeto BD Bola. Então, tá aí o 2. Então, a única diferença era o zerinho ali, para não esquecer o zerinho. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ler as perguntas. Professor, você pode repetir o que se fazer se o fluxo for de 0 ou negativo? Pode sim, vou repetir. Falar nisso, fazer uma pergunta para vocês. Semana que vocês sabem mexer nessas coisas, nesses assuntos que nós estamos tratando aqui, no Excel? Sim, não. Não. Bom, a semana que vem, ainda não, bom menino, ainda exatamente, ainda não, você vai aprender, uai. Semana que vem você vai aprender. Então, na semana que vem, a segunda-feira é feriado, né? Para vocês se divertirem aí, fazer o que vocês quiserem. E na quarta-feira, quando nós retornarmos, eu vou escolher alguns exercícios e aí nós vamos fazer no Excel. No Excel para como é que é o valor presente líquido. As fórmulas são as mesmas, né? Mas como é que você usa o valor presente líquido no Excel, taxa interna de retorno, como é que a gente faz essas coisinhas no Excel? Por quê? Porque no mundo real, você vai usar a calculadora para quê? Você vai usar a calculadora para reunião de gerência, ou com o chefe, essas coisas, com as contas rápidas, né? Mas para você fazer mesmo, você vai fazer em Excel, né?
Projeto mesmo você vai fazer em Excel, alimentado às vezes até por banco de dados. Então a gente vai mostrar alguns. Aí eu vou fazer alguns um pouco maiores, né? Porque no Excel aguenta mais coisas. Vou fazer alguns um pouco maiores, fazer uns pequenininhos, ver se eu faço uns grandes também, para vocês verem aí como funciona aí no Excel. Se vocês quiserem aprender mais funções do que nós estamos vendo aqui no Excel, a gente vê aí, a gente tenta fazer também. Então, respondendo a pergunta, é o negativo e do zero, né? Então vamos voltar lá. Então vocês têm que tomar cuidado aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Botar aqui um pouco para baixo para vocês verem tudo numa peça só. Vou tirar aqui, botar tudo numa peça só. Então aqui o negócio é o seguinte: nesse fluxo aqui tem fluxos negativos, que são o 80 e o 50. Só para codificar aqui, para vocês não se perderem, é o seguinte: na data zero é o investimento. A data zero sempre será um investimento. Então ele colocou aqui o negativo no 1.500 de investimento só para dizer que é um investimento. Aqui, esse aqui, ele é um fluxo de caixa operacional negativo mesmo. Então, como é que fica na formulinha? Na formulinha fica o seguinte: os números positivos, né, os 150, 1.300, você vai colocando. Quando chega aqui no 80, é menos. Porque tem o mais da fórmula, mas tem o menos, que o 80 é negativo. Então, fica menos 1 dividido 1,20, 20 é o custo de capital, elevado à quarta. E no negativo aqui do 50, a mesma coisa. Ele é menos 50, então você coloca menos. E aí na maquininha, como é que você vai colocar esse menos na maquininha? Essa teclinha aqui, ó. Quando você digitou no display da sua calculadora 80 e apertou a tecla CHS, esse 80 ficou negativo. E aí você apertou, faltou aqui um G, né? Faltou aqui um G. E aqui também faltou um G. Depois você imputa esse dado aí na máquina. Então você colocou 80, CHS para trocar o sinal para ele ficar negativo, e aí você apertou o G, CFJ. No 50 ele também é negativo, então você fez a mesma coisa. Você botou o 50, o CHS é para trocar o sinal dele, para ele ficar negativo. Aí você colocou no fluxo de caixa da máquina GCFJ. Bom, agora a outra pergunta do zero, né? O zero é o seguinte: por exemplo, se você coloca aqui FFIM 1500, CHS é para trocar o sinal do 1500, é para ele ficar negativo, CF bolinha. Bom, se você depois disso colocar o 450, você vai estar ignorando esses dois zeros. Tem dois zeros que precisam ser informados para a máquina. Então, você bota o que? O zero no seu display, G, CFJ. Aí, esse zero repete quantas vezes? 2. 1, 2. Aí eu botei 2, GNJ. O NJ é o tecla de repete, né? Quantas vezes você repetido aquele número. E aí depois eu continuei, 450, GCFJ, esse 450 aqui, esse 1050 esse aqui, esse 1950 esse aqui, aí eu fui até o final. Consegui responder a sua pergunta? Sim, não, sim, não. Então, enquanto você pensa se eu respondi ou não, vamos continuar. O fluxo
o valor presente do projeto C, vamos lá, só troca agora os números, né? Então é 150, esse aqui é o termo geral da equação, né? 150 dividido por 1 mais o custo capital, 300 dividido por 1 mais o custo capital elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. 450 dividido por 1 mais o custo capital elevado ao cubo, e a gente vai até o quinto ano, que ele informou aí os 5 fluxos de caixa. Aí você faz a mesma metodologia, né, que a gente apresentou aí acima na maquininha, e aí você acha aqui o número 136,62. Vocês estão fazendo aí do outro lado. O projeto D, a mesma coisa. 300 dividido por 1 mais a taxa. O custo capital, ele informou que é o mesmo para todos os projetos. Poderia ser diferente? Poderia, mas no caso aqui, ele está analisando todos esses projetos aí com o mesmo nível de risco. Então, se tem o mesmo nível de risco, é o mesmo custo de capital. Poderia estar avaliando investimentos em diferentes níveis de risco? Poderia. E aí seria diferente também. Então, vamos lá. O valor presente líquido, primeiro fluxo, 300, dividido por 1 mais o custo capital, e assim sucessivamente. No final, a soma de todos os fluxos, você tem aí menos o investimento. Fazendo aquele procedimento com a máquina, você achou aí 219. Ele pergunta aí qual é o maior, qual você optaria. Você vai optar por esse aqui, porque é o maior, e não é só porque é o maior e ele é positivo, é maior ou igual a zero. Se fosse todos aí negativos, você não ia escolher nenhum deles. Então, qual projeto você escolhe? Projeto D, porque apresenta o maior valor presente líquido, que é 219, que é maior ou igual a zero. Aí você vai fazer agora a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é quando o valor presente líquido é negativo. Então, se o valor presente líquido aqui é negativo, o investimento vem para cá, troca de sinal quando muda na igualdade. Então, o investimento inicial vai ser igual ao valor presente dos fluxos de caixa. E qual taxa iguala a isso? Aí a gente vai ver agora. Então, na letra A, quando você calculou o valor presente líquido, você poderia ter calculado já os dois, né? Igual que a gente mostrou ali em cima, o valor presente líquido e também a taxa interna de retorno. Se você não fez isso, você vai ter que fazer o mesmo procedimento, né, com a calculadora para calcular novamente. Então aí o projeto A, você tem uma taxa de retorno de 0,74. E essa taxa de retorno, para você saber se é boa ou se é ruim, você compara com quem? Você vai comparar com o custo capital. Se a taxa interna de retorno for menor que o custo capital, você não aceita o projeto. Se ela for igual ao custo capital ou maior, aí você aceita. Então, esse aqui, nem pensar, né? Ele é ridículo de baixo. O projeto 2, ó, mesma coisa, eu não esqueço o zerinho aqui, né? Para você não se enrolar depois. O projeto 2 da 2092 ultrapassou o custo capital, que é de 20, né? Projeto C 2279, melhor ainda. E o projeto D 2538 é o melhor deles, né? É o melhor deles, 2538 é esse que você vai escolher. Nota-se o seguinte, ó. Vou voltar aqui. Se você está analisando vários projetos de investimento e o investimento inicial é o mesmo ou muito próximo, tanto a taxa interna de retorno quanto o valor presente líquido irão apontar na mesma direção. Não vai ter incongruência.
Mas agora, se o nível de investimento muda muito, e não precisa ser coisa brutal, não. Uns 20% já é o suficiente, muitas das vezes. Se isso aqui é muito diferente, ó, pode acontecer da taxa interna de retorno apontar para uma direção e o valor presente líquido apontar para outra. Depois eu vou trazer um exemplo desse para vocês perceberem que usar a taxa interna de retorno ou o valor presente líquido só é válido se o nível de investimento for o mesmo para todos os projetos. Se for muito diferente, você obrigatoriamente teria que usar o valor presente líquido. Então esse aí é o número 35. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma curiosidade? Ninguém quiser perguntar nada, então vamos ao próximo. Quando terminar, hoje eu vou até o 38. E quando eu terminar, eu vou desconectar do YouTube, que tá online. Eu quero dar um recado bem rápido para vocês aí. Então, quando eu terminar, não saiam da sala não. Só espera um minutinho só para eu poder desconectar do YouTube. E aí eu dou um recado bem rápido. Então, vamos lá. O número 36. Vamos ler para a gente entender. A Tabajara S.A. está considerando investir em uma nova fábrica. Então, é uma unidade de negócio inteira. Essa metodologia pode ser para máquina, um grupo de máquinas, pode ser para unidade de negócio inteira, para uma filial, por aí vai. A Tabajara está considerando investir em uma nova fábrica. O CEO determinou os seguintes parâmetros: investimento 100 mil, valor presente líquido 10 mil e custo de capital 18%. Aí ele pergunta lá: calcule o fluxo de caixa operacional do projeto, considerando um fluxo de 20 anos. Então, agora, no lugar de você calcular o valor presente líquido, a fórmula é a mesma, né? Você vai calcular quem? O fluxo de caixa. Então, dado um nível de valor presente líquido, dado um nível de investimento, dado um custo de capital, dado uma vida útil do projeto, qual seria o fluxo de caixa aí adequado para a empresa? Boa parte desses projetos de investimento, eles são feitos às vezes assim, de trás para frente, né? Você tem um custo de capital que você gostaria, você tem investimentos que é mais fácil de você visualizar, né? Por exemplo, a concessão de uma estrada, é mais fácil falar, ó, vou precisar de tanto aí de investimento, o custo é tanto, eu vou precisar de um fluxo de caixa de tanto para você poder chegar no cálculo do preço, né? Do preço da tarifa, né? Então, no final, o que vai interessar para você é calcular o preço que viabilize o projeto. Isso também pode ser feito em qualquer outro tipo de empresa. Você vai calcular o preço, compara com o mercado e vê se é viável ou não. Por exemplo, lançar um produto novo ou abrir uma unidade nova de negócio, por exemplo. Então, tem muitas aplicações. Então, voltando aqui, a gente vai fazer o quê? Valor presente líquido de 10 mil. Aí tem um fluxo de caixa, que eu quero saber, né? Não sei qual é. O valor presente, já que eles são iguais, né? Aí você tem 1, e se fosse desigual? Bom, nesse caso aqui, obrigatoriamente eles teriam que ser iguais. Se depois você quiser desmembrar aí, tudo bem, mas para fazer essa primeira conta aqui de trás para frente, terão que ser iguais.
Aí você bota lá 1 mais I, que é o custo capital, 18% elevado à vida útil, 20, menos 1 mais no denominador, 1 mais o custo capital elevado ao 20, que é a vida útil, vezes o próprio custo capital, menos o investimento inicial aí. Aí aqui, olha, alguém sabe fazer isso aqui na calculadora? Vocês sabem fazer? É um pouco diferente. Não, desse tipo aí não tem como apertar várias teclas e sair o resultado, não. Você vai ter que ser um pouco imaginativo. Então vamos lá. Então o que você pode fazer aqui para calcular esse negócio? Bom, o menos 100 aqui, você passa para o outro lado, vira 110, somando com esse 10 aqui. Até aí não tem mistério nenhum. Então, esse 110, o resultado, o fluxo de caixa para que você quer, será esse 110 dividido por esse número que está aqui, ó. Agora, quem é esse número aqui? Esse número aqui dá para calcular na maquininha. Como? Da seguinte maneira. Esse fluxo aqui, se você pegar aqui 1 vezes esse número aqui, continua sendo esse mesmo número aqui. Então, isso aqui nada mais é do que o valor presente de um fluxo de pagamentos ou de fluxo de caixa de R$1. Então, vamos fazer isso. Que aí a gente descobre esse número aí, descobrindo esse número aí fica bem mais fácil. Então, na HP 12C, você vai fazer o seguinte. Primeiro calcula isso aqui, ó. Esse miolinho aqui. Esse miolinho aqui vai ser o seguinte, ó. F fim. Aí você vai botar 1 e vai apertar a tecla PMT, que é aquelas teclas branquinhas lá de cima lá. Vai colocar o que? O 18. O 18 é o que? É o I. E o 20. O 20 é o que? É o N. É o N. Aí você aperta em que? PV. Aí vai aparecer o que? O resultado. Esse resultado aqui é negativo, né? Como se fosse um saque, né? Aí você aperta em que? Você aperta em PV. E aperta CHS. CHS. Para trocar o sinal, fica positivo. Agora, o que eu vou fazer com esse número? Quando eu jogá-lo, esse número aqui, para o outro lado, essa fração vai inverter. Então, vou inverter aqui de uma vez. Apertando a tecla 1 dividido por X. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 120, né? 120, 110, que esse 100 aqui, jogando para o outro lado. 110. E apertar na tecla vezes. Aí sai o resultado aí. Gostaram? É uma solução desse negócio. Eu adoro essa tecla 1 dividido por X. Ela é muito útil. Ajuda bastante. Todo mundo entendeu o mecanismo que eu fiz? Sim, não? Então, vamos continuar. Então, aqui,
a gente fez aqui, achou aqui esse fluxo de caixa. Então, esse fluxo de caixa aí, para viabilizar esse projeto, eu preciso desse fluxo de caixa aí de 20, 550 e 20. Então, tá aí. Mais um. Agora o 37. O 37. A Capivara SA apresenta um crescimento no seu fluxo de caixa operacional nos 5 primeiros anos de 6% ao ano. Então, todo ano aumenta 6%. Obviamente, em cima do anterior, né? Então, isso aí vai dar uma exponencial. Após esse período, esse valor será repetido indefinidamente. Preste atenção que esse exercício, apesar de ter só 3 linhas um pouquinho, ele é bem interessante e ele não tem solução direta na calculadora. Eu montei ele justamente para mostrar que no mundo real não tem solução direta. Então, após esse período, esse valor será repetido indefinidamente. Isso aí poderia ser um valor aí, isso aí é um dos modelos de valuation aí de vários negócios aí do setor privado, para essas empresas que têm prazo de vida indeterminado, que não é uma concessão, né? Uma concessão pública, ela tem tempo determinado. Pode ser uma concessão privada, que o tempo é indeterminado, a não ser que aconteça alguma bobagem. E as empresas privadas, de modo geral, elas têm vida aí indeterminada, e a maior parte das estatais também. Então, vamos lá. O custo de capital de 16% e o investimento inicial de 1 milhão. Calcule o fluxo de caixa operacional da Tabajara no primeiro ano. Então, se você souber o fluxo de caixa no primeiro ano, você vai saber de todos os anos, né? De todos os anos. Então, eu fiz um quadrinho aqui que tá lá, né? Todo ano aumentando, né? 6%, tem um fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional, aí aumentou 6%. No ano seguinte, 6% em cima do ano anterior, então aqui elevado ao quadrado. E vai assim até o 5º ano. Do 6º ano até infinito, você mantém o mesmo fluxo de caixa que você apurou aqui no final. Que você apurou aqui no final do 5º ano. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: como é que eu resolvo esse negócio aqui? Maneira bem simples, presta atenção à montagem desse negócio, que não é uma montagem tão simplesinha como vocês estavam vendo até agora. Ela é um pouquinho mais, você precisa ter uma percepçãozinha. Então, até agora, quais as formas que nós temos, né? Nós temos valor presente de um fluxo finito, nós temos valor presente de um fluxo infinito, e são basicamente essas duas que nós temos. Então, vamos usar, a gente vai usar as duas aí, porque uma parte é até o 5º ano e depois do 5º ano, do 6º ano até infinito. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular o quê? O valor presente do fluxo, desse fluxo aqui. Então, no primeiro ano eu tenho o quê? O fluxo de caixa dividido por 1 mais o custo de capital, que é de 16%. Não confunda aqui os 6% aqui da taxa de crescimento do fluxo de caixa com o custo de capital de 16%. São coisas completamente diferentes. Então, tá aqui, ó, fluxo de caixa vezes 1,06 dividido por 1,16, se 16 é o custo de capital. Aí o segundo ano você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa até
o quinto ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí no quinto ano ele diz o seguinte, que a partir do sexto ano, esse fluxo de caixa aqui se repete indefinidamente. Então isso aqui vai tender para infinito. Qual a formulinha que nós temos? Se você pegar um fluxo de caixa e dividir pelo custo capital, dividir pelo I, você soma ele do infinito até a data zero. Só que nesse caso específico aqui é o seguinte, naquela formulinha que a gente deduziu, começava da data zero, depois tinha a data 1, 2, 3 até infinito. Então, quando você pega o fluxo de caixa, divide pelo custo capital, você vai estar trazendo esse fluxo para uma data, só que aqui não começou do zero, começou do sexto. Então, a gente vai trazer para o quinto ano. Quinto ano, nesse fluxo aqui, é como se fosse o zero daquele lá. Mas eu não quero trazer para o quinto ano. Eu quero trazer para a data zero. Então, eu pego o fluxo de caixa, divido pelo custo capital para trazer para o quinto ano. E do quinto ano, eu levo para zero, dividindo por 1,16 elevado a quinta. Vamos ver se vocês entenderam aí o raciocínio. Esse raciocínio aí precisa ser entendido. Vocês entenderam o raciocínio? Daí para frente é conta. Entenderam? Vê se vocês entenderam. Posso? Eu vou fazer um desenhozinho. Que é melhor. Qualquer coisa eu melhoro o desenho, porque meu desenho, minha mãozinha aqui não é lá das melhores, né? Se qualquer coisa eu faço uma com régua, bem bonitinho, semana que vem eu volto nesse ponto aí, porque isso é importante. Então você tem aqui. Ih, cara, minha mãozinha hoje até que. Foi só hoje já. Parecia até que tá indo bem. Então você tem aqui a data zero. Aí tem 1, 2, 3, 4 e 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E aí esses fluxos vão mudando. Aí a partir do sexto ano, esse fluxo estabiliza. Esse fluxo estabiliza e tende para onde? Eu vou tentar fazer um infinito aqui, não sei se vai não, mas vamos ver. Até que tá mais ou menos. Tende para infinito. Agora, qual foi a fórmula que a gente tem? A gente deduziu a fórmula, essa fórmula aqui, ó. A gente deduziu a fórmula que era o seguinte, que tinha a data 0, a data 1, data 2, isso tendendo para infinito. E aí o valor presente desse fluxo aí, a gente chegou à conclusão que era o quê? Que era o fluxo de caixa dividido por quem? Por I. E aí o custo capital. Só que todos esses fluxos aqui estavam sendo trazidos para a data o quê? 0. Mas eu estou começando aqui a partir da data 6. Esse 6 aqui equivale a esse 1 aqui. Então, quando eu divido esse fluxo lá pelo custo capital, ele está me trazendo para onde? Para aqui, ó. Esse 5 aqui, então, seria esse 0 aqui. Uma translação de eixo aqui. Aí, quando eu dividi isso aqui, eu trouxe para a data 5, o quinto ano, mas eu não quero no quinto.
E o primeiro eu trouxe para cá, para daqui eu trazer para zero. Aí eu pego esse número, que é esse aqui, ó. E aí que está aqui, ó, estacionado aqui no quinto ano. E aí divido por 1 mais a taxa elevado a 5. Que aí eu, pau, trago para a data zero. Vê se foi agora. Com o tempo vocês vão se acostumando com esse tipo de raciocínio. Então, uma vez explicado isso, e hoje eu esqueci de botar aqui aquele negocinho bonitinho que eu gosto de fazer, né? Esqueci de escrever aqui o gerência de investimentos. Laranjinha, que adoro esse laranjinha. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. A bolinha. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Voltando lá. Voltando lá no exercício. Então, foi isso aqui que eu fiz. Então, uma vez que a gente conseguiu fazer isso aqui, a gente vai fazer o quê? Olha, vamos continuar, né? Vamos continuar. Aí, o que a gente vai fazer? Vou repetir isso aqui. E aqui são uma divisão de quocientes, né? Então, como é que você divide fração? Mantém a primeira, inverte a segunda, multiplicando. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó, para ficar menos agressivo, né? Aí, a gente faz o que agora? O que a gente pode colocar em evidência aqui? O fluxo de caixa. O fluxo de caixa aqui você bota em evidência. Então, o fluxo de caixa, colocando em evidência aqui, ó, sobrou o quê? Sobrou esse termo aqui, esse, quarto aqui, o quinto, e sobrou o boneco aqui também, ó. Não ficou muito bonitinho. Sobrou esse aqui, ó, 1,06 elevado à quinta, dividido por 0,16 vezes 1,16 elevado à quinta. Agora, eu vou fazer o quê? O valor presente líquido igual a zero. Por quê? Vamos raciocinar aqui. Qual é o valor presente líquido mínimo que a empresa espera? O mínimo é zero. Negativo, você rejeita o projeto. Então, o mínimo é o zero. Porque o zero você cobre o custo do capital. Então, um valor presente líquido igual a zero, você tem o valor presente igual ao investimento. Então, foi isso aqui que eu apliquei aqui. Poderia ter feito aqui direto valor presente líquido igual a zero? Poderia, só que o investimento aqui não ia dar aqui, não deu na folha. Na hora que eu fui fazer na folha, ultrapassou aqui, pulou de linha e ficou tudo bagunçado. Reduzi a margem, mas continuou bagunçado, aí eu resolvi fazer assim, que é a mesma coisa, né? Matematicamente é a mesma coisa. Então tá aqui o valor presente, que é isso tudo aqui, e tem o investimento aqui de 1 milhão. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer essa conta que está entre parênteses. Eu não sei porque
Na hora que eu faço esse negócio, fica até arrumadinho, mas não toda hora o troço sai do lugar. Ô raio! O calcular aqui o que está aqui dentro aqui do parênteses e dividir por quem? Dividir, vim para o lado de cá dividindo aqui esse milhão que é o investimento. Aí a pergunta que eu faço para vocês: como é que eu vou fazer esse negócio? Só de olhar esse troço até medo, né? O que vocês acham? Como é que eu vou resolver isso? Essa conta parece ser horrorosa, né? Coisinha do mal, né? Como é que vocês fariam isso? Aquela continha cheia de expoente, numerador, denominador. É quase uma festa. E aí, como é que a gente faz isso? Pense aí que eu já volto, vou no banheiro e já volto. I'm back. Tô de volta. Vamos lá. Como é que a gente faz a conta? Aquela conta feia. Vamos transformá-la em alguma coisa menos feio. Bom, tem função? Não tem. Porém, tem alguns macetezinhos que ajudam bastante a fazer aquela continha. Vamos lá fazer a conta. Bom, o desafio aqui é o que está entre parênteses. Então, como é que vai ser? HP 12C. Bom, essa calculadorazinha tem um negócio que é o seguinte: não tem esses númerozinhos aí que ela tem? 1, 2, 3, de 0 a 9, né? 10 algarismos. Esses 10 algarismos aí, de 0 até 9, são como se fossem uns estojinhos, né? Você pode guardar números ali. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos calcular esse primeiro termo aqui e vamos tocá-lo aonde? No número 1. Por quê? Para a gente usar aqui esses expoentes, para depois a gente não se ficar mais fácil, para a gente não se perder, né? Então a gente vai calcular essa primeira fração e estocar no número 1. Calcular essa segunda e estocar no número 2. Calcular a terceira e estocar no número 3. E vai assim até o sexto, que é essa aqui, esse último aqui. Depois você vai fazer o quê? Depois sai somando tudo. E aí você tem o que você quer. Então, vamos lá. Essa maneira que eu vou mostrar aqui, pode não parecer, mas é a menos braçal que tem. Bom, agora, para a gente fazer... Precisa apertar F agora? Nesse aí? Não precisa apertar F nenhum, porque os registros... Você não vai usar registro financeiro nenhum, então não precisa apertar F não. Só quando você usa registro financeiro. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai zerar aí o seu display da sua máquina, caso tenha algum número aí, você aperta aí no CLX, que aí zera. Essa tecla CLX, normalmente tem gente que tem uma compulsão para sair apertando essa tecla aí compulsivamente. Se você aperta uma vez, é uma função. Se você aperta, a função muda. Por exemplo, se você apertar uma vez só, apaga o número que está no display. Se você apertar duas, você apaga o número que está na memória da máquina, às vezes trambera a sua conta. Então esse negócio, eu já repeti, agora de ficar apertando a mesma tecla várias vezes para ver se ficou bom mesmo, só atrapalha. Até com uma vezinha. Não precisa ficar batendo,
espancando a máquina. Espancar a máquina não vai resolver o seu problema, como não espanque o seu computador, não espanque o seu carro, sua bicicleta, que eles só vão se rebelar contra você. Então, vamos lá. Primeira continha aí. Você vai fazer o quê? 1,06. Você aperta no Enter. Aperta no Enter. E aí você faz o quê? 1,16. E aí você vai apertar aonde? Em dividir. Fez a divisão. Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Bom, você vai pegar e guardar no número 1. Você vai apertar a tecla o quê? STO. E depois você vai apertar no número 1. Então isso quer dizer o quê? Que o resultado desse quociente aqui está estocado no número 1. E você vai fazer isso para o número 2, 3, 4, 5 e 6. Esse primeiro aqui é o mais tranquilinho, né? Porque é um número dividido por outro, não tem dificuldade. O segundo agora, não sei se vocês conhecem essa função aqui da máquina, que os dois têm expoente. Você vai fazer o seguinte. Agora você aperta na tecla CLX. CLX. Aperte 2 vezes. Que é para zerar o registro da máquina. Aí vai lá, pau, papá. Aperta 2 vezes. Não precisa 3, 4, 5 não, só 2. Aí você vai fazer o que? 1,06, que é esse segundo aqui. Enter. Enter. 2, que é o expoente, elevado. Aí aperta a tecla Y. Y elevado a X. AX. Aí você calculou o numerador. Deixa quietinho. Não aperta série X agora, não aperta nada, senão arrebenta tudo. Então vamos lá. Agora você vai, sem mexer no display, você vai fazer o seguinte: 1,16, que é o denominador. Enter. Enter. 2. E a tecla Y elevado a X. Olha só que legal. Aí você faz o quê? Vai em dividir. E aí você dividiu o trem. Nossa, é bem menos tenso, né? Aí você dividiu o trem, você faz o quê? Guarda na tecla número 2. STO. Número 2. Até aqui vocês estão percebendo qual é a mecânica? Qual é a mecânica aqui? Vocês estão entendendo qual é a mecânica do negócio? Estão entendendo qual é a mecânica do negócio? Então agora a gente vai repetir essa mecânica até o fim. Essa mecânica ela é importante, porque você pode fazer contas múltiplas, né?
multiplicação, divisão, as 4 operações e outras operações que não são exponenciação também, você pode fazer essas operações sem ter que ficar guardando o resultado aqui, resgatando não sei da onde, que às vezes só confunde. Então agora é só repetir aí esse procedimento até o fim. Aqui tem uma operaçãozinha a mais, mas não tem importância não, a máquina entende. Você vai fazer esse aqui, multiplicar 0,16 e depois divide. É só isso. O resto é só ir repetindo. Então agora estamos aqui, né? Vamos passar por item 3. Então 1,06 Enter. Quando vocês estiverem fazendo essas contas, se alguém chamar, o telefone atender, alguma coisa assim, depois começa tudo de novo, provavelmente você esqueceu onde parou. Então é bom ir numa tacada só para não se perder. Aí 3 y elevado a x y elevado a x, e aí você passa para a linha de baixo. Você pega aqui é o 3 elevado a x, e aqui a gente vai guardar no número 3 e vamos embora. E aí vamos rumo ao quarto. E aí a gente vai fazendo assim até o quarto, né? Aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4. E o 5 a mesma coisa. 5 e 5. Aí você fez até aqui. Aí falta só esse último aí. Esse último aí é bem parecido. O numerador é a mesma coisa, né? Então, o numerador aqui é a mesma coisa. Aqui é 5 mesmo, porque aqui é o expoente número 5. E o de baixo aqui, ele é parecido, é quase igual, mas não é igual não. A gente vai fazer o que? Primeiro a gente vai fazer esse aqui. Esse aqui. Só que não para aí. Você fez essa exponencial aqui, você faz o que? 0,16 vezes, aí você multiplicou esses dois aqui, aí você vai no dividido, aí você fez essa divisão. Aí você pode guardar no número 6, pode guardar no número 6, STO, número 6. Terminou? Claro que não. Agora o que eu preciso? Soma essa tralha toda. Soma essa tralha toda. E como é que você vai fazer isso? De uma maneira bem simples. Você vai lá no CLX, na tecla CLX, e vai fazer o seguinte agora: RCL, tecla RCL, aí 1. Aí vai aparecer o número aí, é o número que está lá estocado, o número 1. Aí você vai, não precisa botar Enter não.
RCL número 2. Aí bota um maisinho aí. 2. Agora RCL número 3. Aí soma. RCL quatro, soma RCL 5, aí você aperta na tecla soma e o último RCL 6, tecla soma. Aí você fez isso tudo aqui. Mas como você vai passar dividindo para o outro lado, vai na tecla 1 dividido por x, aí multiplica por 1000. 1000 não, 1 milhão. Vezes. Aí dá o resultado aí que você queria. O resultado aí que você queria. Pode aparecer meio aterrorizante assim, mas depois que você pratica um pouquinho, você vê que é bem dinâmico isso aí. Você pega uma intimidade com a máquina, é bem dinâmico aí. Conseguiram entender a mecânica de fazer esse tipo de conta que não tem uma fórmula, vamos dizer assim, não tem uma fórmula pronta, né? A maior parte das vezes os cálculos mais sofisticados não tem uma fórmula pronta, né? Você vai ter que fazer algum tipo de improviso, como o que foi feito aí. Pode fazer diferente? Pode. Aquele último, né, o último registro, o 6, você não precisava ter estocado em lugar nenhum. Você poderia dali você saindo somando o resto, né? Somando 1, 2, 3, 4 até 5, porque aquele já estava no seu display mesmo. Era só sair somando com os outros, invertido e multiplicado pelo o investimento inicial, que é de 1 milhão. Então eu vou desconectar agora do YouTube.